Então eu fui crescendo assim de uma maneira revoltante, né? Eu chegar num ponto de dizer, um dia eu vou virar lutador. Eu falei assim, um dia eu vou virar lutador e eu vou arrebentar vocês. Aí eu recebi um demônio que na língua deles, esse demônio ele tem 50 anos de morte e ele é jovem. E uma que ele é capoeirista, e eu já gostava de capoeira. Quando eu conheci eles, eu falei para eles, mas eu fui da igreja e lá eu queimava, dizia tá amarrado, agora estando do lado dele, ele não vai querer fazer mal para mim. E aí eu acordei, quando eu levantei a cabeça, corri no meio do corredor, passou um nenê com sapatinho vermelho, correndinho pro banheiro. Aí eu olhei aquilo ali, já fiquei assustado, já coloquei a coberta na cara assim, e já comecei a falar, ó Maria Padilha, se for você, não me assuste. Quando ele tirou da 12, ele gritou pra mim e falou, fique parado aí. Eu falei, não, peguei e saí correndo. E ele, para, senão eu vou atirar, para, senão eu vou atirar. Na distância de uns 7 metros, mais ou menos, assim, ele atirou aquela 12. E eu senti que deu bem nas minhas costas aqui. Deu bem nesse osso das costas aqui. Quando deu assim, gelou meu corpo. E aí veio subindo assim, como se estivesse trincando meus ossos. Chegou assim aqui na minha cabeça, assim, o meu olho começou a escurecer. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Você que vai estar ouvindo ou assistindo esse testemunho, que você possa ser edificado. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Me sinto honrado a Deus por estar participando desse canal, semeando vidas, e também espero que por intermédio do testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, você possa ser alcançado e Deus assim possa libertar você. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Aleluia. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu antes de estar contando aqui um pouquinho da minha história, eu quero deixar um versículo no coração de todos vocês, né, que eu costumo utilizar esse versículo já exatamente por coisas que aconteceram na minha vida, que eu acredito que foi permissão de Deus para colocar onde eu estou hoje. E esse versículo ele se encontra nos Salmos, né, 118, versículo de número 17, que diz assim, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Eu vou deixar aqui também o versículo 18, que diz assim, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Esta palavra é uma palavra que eu posso utilizar das coisas que Deus fez na minha vida. Eu me lembro que a minha vida começou a acontecer alguma coisa errada quando eu tinha 7 anos de idade. E eu venho de um lar, ou seja, até um certo ponto da minha vida eu fui criado num lar onde meu pai era alcoólatra, a minha mãe era alcoólatra e eles brigavam muito. E o meu pai, ele bebia 3 litros de pinga por dia e a minha mãe também. Eles se embriagavam num ponto que no final de tudo nós via, né, as suas confusões, as suas contendas, as suas brigas. E a gente cresceu num período, numa situação bem ruim em nossa casa, né? Onde meu pai batia, agredia minha mãe também avançava no meu pai, a gente tentava separar, porém não conseguia interferir porque ainda era sensíveis, né? Crianças. E a gente cresceu assim por um certo período. Até que chegou um dia que minha mãe conheceu a Igreja Universal. Foi através da Igreja Universal que a minha mãe conseguiu alcançar a sua libertação. E ela começou a ir na Igreja Universal, só que ela não foi liberta do dia para a noite, né? Ela começou a passar por um processo de libertação. Foi 2 anos de libertação para ela conseguir alcançar o nível de espiritualidade que ela conseguiu hoje. Minha mãe era possessa de demônios, então ela manifestava muito na igreja. Manifestava com muitos demônios sobre a vida dela, mas graças a Deus o tempo foi passando e nesse período de 2 anos minha mãe conseguiu atingir o nível de libertação. E o meu pai continuou se embriagando, chegava em casa de madrugada. Eu me lembro que quando ele chegava, ele batia na porta de casa
e a minha mãe abria a porta, ele caía para dentro da porta, e do jeito que ele caía, com a metade do corpo pro lado de dentro da casa e a metade do corpo pro lado de fora, e ali ele posava, ficava ali. No outro dia ele se acordava e assim a vida prosseguia. E essa era a vida do meu pai e minha mãe na igreja. Chegou um certo ponto que a última vez que a minha mãe caiu em possessa, porque quem levou meu pai para a igreja, eu posso dizer que foi o próprio diabo que evangelizou meu pai e levou ele para a igreja. Porque a última vez que a minha mãe caiu possesso em demônio, esse demônio, porque lá eles têm esse costume de fazer perguntas às pessoas que estão ali manifestadas, e ali o pastor fez uma pergunta para o demônio que estava manifestado no corpo da minha mãe, e ele disse, o pastor perguntou para ele como que ele interagia, como que ele agia na vida da minha mãe. E o demônio que estava manifestado em minha mãe, ele disse que ele vinha por intermédio do trouxa do marido dela. Falou bem assim, meu pai ficou chateado. Ele falou assim, eu venho por intermédio do trouxa do marido dela, e meu pai estava do lado e ouviu isso. Aí meu pai ficou revoltado com essa situação. E ele falou para o diabo, você vai ver quem que é trouxa. E começou a ir para a igreja, começou a acompanhar minha mãe. E graças a Deus, o tempo foi moldando tanto a minha mãe, graças a Deus ela foi liberta, e o meu pai também começou a seguir. Só que meu pai, ele começou a seguir de uma maneira que ele ia na igreja, mas ele continuava fazendo as coisas erradas. Aí chegou num ponto que ele começou a desconfiar da minha mãe, porque minha mãe vivia na igreja. Ele achava que minha mãe, que a minha mãe ia lá por causa do pastor, e então ele falou para ela, ou você para de ir na igreja, né? Ou você fica comigo. Aí a minha mãe disse para ele, se você me forçar a escolher, você vai se arrepender. Porque eu não vou largar de Jesus. Eu não vou largar da casa do Senhor. Vou ficar firme com o Senhor. Você vai se arrepender se você fizer eu escolher. Até que meu pai se rendeu de verdade. Após isso ele se rendeu de verdade. E os dois começaram a buscar. E graças ao bom Deus, né, Deus libertou meu pai. Deus libertou a minha mãe. Vamos deixar aqui os meus pais um pouquinho de lado. E vamos falar um pouquinho sobre a minha história. Eu era uma pessoa que gostava muito de brincar. E na nossa cidade, eu sou natural do estado do Paraná, de Ponta Grossa, e lá na nossa cidade eu costumava ir em um tanque, eu ia lá para refrescar nos dias que estava muito quente, e nesse dia, quando nós estávamos indo, para chegar até esse tanque lá tinha uma ponte, e era a linha do trem. E quando eu estava passando por essa ponte, eu avistei uma obra ali no canto, né, uma obra, e ali tinha pinga, tinha vela, tinha um coco ali, e eu gostava muito de coco. E quando eu vi aquele coco, naquela obra, eu peguei aquele coco e eu comi aquele coco. Só que foi bom na hora que eu desgostei daquele coco, só que o tempo passou, começou a sair uma ferida no meu pescoço. Aí saiu uma ferida no meu pescoço, e essa ferida foi aumentando cada vez mais. Ela foi aumentando. E de uma maneira que saiu a outra ferida e assim foi sucessivamente. De repente meu pescoço estava totalmente deformado e cheio de pereba. Toda a parte do meu pescoço estava todo cheio de pereba, estava apodrecendo o meu pescoço. E a gente foi no médico, o médico não conseguia resolver, porque aquilo que é espiritual ninguém pode resolver. Só Deus pode resolver na sua vida. E então a gente ia no médico, tentava de tudo, eu tinha que enrolar uma faixa, eu já não conseguia mais movimentar o meu pescoço. Quando eu ia virar, eu tinha que virar o corpo junto, porque eu não conseguia movimentar mais o meu pescoço. E aí a minha mãe, ela estava fazendo um propósito. Eu não acredito que através de uma água, através da água, Deus faz o milagre, mas eu acredito que Deus faz o milagre através da fé da pessoa. E nesse dia minha mãe estava fazendo uma campanha na igreja, e a campanha com o tema Mover das Águas. E lá o pastor falou para as pessoas que eles tinham que levar essa garrafinha de água para casa, colocar no alimento, e utilizar no café e tantas outras coisas.
E aí a minha mãe se compadeceu de mim nesse dia, né? E nesse dia ela veio orar, e eu vou falar como ela fez naquele dia. Ela veio e começou a cochichar nos meus ouvidos. E ela derramando aquela água sobre o meu pescoço, ela foi derramando aquela água e eu senti que meu pescoço começou a soltar, começou a dar aquele alívio. E ela começou a cochichar em meus ouvidos. Aí de repente ela começou a chorar bastante, começou a se emocionar no momento que ela estava orando. Eu senti que meu pescoço estava soltando. Aí ela orou e foi para o quarto chorando. E aí nisso eu entrei no mistério ali naquela hora, porque daí eu comecei a mover meu pescoço, só que eu fiquei muito curioso com aquela situação. E então eu fui na parede, peguei o espelho que estava na parede, e eu fui olhar no espelho. Quando eu olhei no espelho, eu vi crescendo pele em cima daquelas perebas. Começou a crescer pele em cima daquelas perebas, e então eu fiquei apavorado, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E de repente eu passei a mão. Quando eu passei a mão, assim que eu olhei no espelho, sumiu a pereba do meu pescoço. Eu olhei para ver se não tinha pegado ela na mão. Comecei a passar, sumir. E eu comecei a ficar apavorado. Peguei, joguei o espelho na parede e saí correndo atrás da minha mãe. E pulei nas pernas dela e abracei ela. E comecei a gritar dizendo: mãe, olha o que está acontecendo comigo, mãe. Você é mágica, você é mágica. Eu dizia assim para ela: mãe, você é mágica. Olha o que está acontecendo comigo, mãe. Olha o que aconteceu comigo. E eu gritava dessa maneira, e ela chorou, e eu choro ali, desesperado com o que estava vendo. De repente ela levantou eu e colocou eu de pé e disse: filho, vem aqui. Me levantou, me abraçou e começou a chorar e dizer: filho, não é a mãe que é mágica, não é a mãe que é mágica, foi Jesus Cristo de Nazaré que te curou. Aleluia, Jesus Cristo. Antes de eu continuar, eu era uma criança naquela época. Eu era uma criança que eu tinha muita preguiça de fazer as coisas, eu posso dizer assim. E quando meu pai mandava eu fazer as coisas, eu ficava me enrolando para fazer as coisas, e quando eu me enrolava ele me agredia, porque meu pai vem de uma geração bem dura, uma geração que ele foi criado na base da surra. O meu avô judiava muito dele, segundo as histórias que ele conta, que eu não conheci meu avô, mas ele judiava muito do meu pai, e eu acho que devido a isso, meu pai ser criado desse jeito, ele achava que tinha que criar, né? Ele vai ouvir esse vídeo, e então ele achava que deveria de criar nós dessa mesma maneira, então nós era muito agredido por ele batia muito, né, em mim naquela época. E eu fui me criando uma pessoa revoltada, né? Devido de apanhar tanto dele, né? Meu irmão vai estar assistindo esse vídeo, meu irmão também me agredia de uma maneira cruel naquela época, né? E então eu fui crescendo assim de uma maneira revoltante, né? Eu chegar num ponto de dizer: um dia eu vou virar lutador. Eu falei assim: um dia eu vou virar lutador e eu vou arrebentar vocês. Eu dizia isso pro meu pai e dizia isso pro meu irmão. Se eu não virar lutador, eu vou virar bandido. Eu dizia isso. Então eu já estava profetizando o que eu ia ser. Eu estava profetizando: se eu não virar lutador, eu vou virar bandido. Daí vocês vão ver. Eu ameaçava muito meu pai. Dizia para o dia que vocês ficarem velhos, eu quero pisar em cima de vocês. Tudo isso eu dizia para eles por causa que eu apanhava devido a ele mandar eu fazer alguma coisa. Eu não ia fazer, ele batia em mim por causa de não fazer. A última surra que eu me lembro que meu pai me deu foi o dia que ele mandou eu ir cortar uma lenha, que naquela época a gente tinha um fogão a lenha, e aí eu entrei no banheiro e fiquei lá assim enrolando no banheiro. E aí lá no banheiro, eu fiquei lá assim enrolando. Ele foi, sondou pela janela do banheiro, me lembro até hoje, e ele sondou pela janela do banheiro e viu que eu estava me olhando no espelho e tal, eu não estava fazendo nenhuma necessidade, e ele foi e arrebentou a porta do banheiro e me tirou do banheiro na paulada e começou a me agredir com um pedaço de pau. Aí a forma que ele me agrediu naquele momento, eu fiquei muito chateado, xinguei ele de palavrões, mandei ele para aquele lugar que eu não quero citar aqui, falei para ele, xinguei ele de muitos nomes. E naquele dia eu fiquei muito chateado e saí de casa chateado com meu pai, né? Com a vida que eu levava de viver apanhando, e se eu chegasse atrasado antes das 10 em casa, eu era agredido. E isso foi me tornando uma criança revoltada, de uma maneira que nesse dia que ele me deu essa última surra, foi onde que eu saí de casa
E saí desnorteado para a rua, triste com a vida e decepcionado com o meu pai. Né? A minha mãe, graças a Deus, ela foi uma pessoa que sempre esteve do meu lado, sempre me apoiou, sempre orou, sempre, né, esteve ali me apoiando. E aí, por causa disso, eu saí e fui parar na rodoviária da minha cidade, lá onde a gente mora. E lá, quando eu cheguei lá, eu vi dois jovens deitados na rua, do lado da rodoviária, coberto, e os dois dormindo no chão. E eu sentei do lado daqueles dois jovens que estavam dormindo ali na rodoviária e fiquei olhando eles deitados ali. E de repente eles acordaram e viram eu ali do lado e começamos a conversar com eles. E eu era uma criança, um jovem sonhador nessa época. Eu tinha sonho de conhecer o Gugu, tinha sonho de conhecer o Beto Carreiro, tinha sonho de conhecer lá, e o meu pai fez uma promessa de me levar um dia para conhecer, né? Criança sonhadora, né? E eu queria conhecer, e de repente eu converso com aqueles jovens começam a dizer para mim: nós vamos por todos os lugares, aonde nós queremos ir, nós vamos. Não precisamos nem de pai, olha só, nem de mãe para ficar tentando nós e determinando o que nós devemos, o que devemos de fazer. Nós vamos para todo lugar. E daí eu fiquei curioso, porque para mim foi uma novidade aquilo ali. Aí eu comecei a fazer pergunta para eles. E eu perguntei para eles, eu falei: se já foram em São Paulo, lá e tal, onde mora, lá onde tem o Gugu, eles já fomos, já tivemos por lá. Eu perguntei se já foram lá no Beto Carreiro e tal. E aí eles: não, já fomos lá também, nós vamos para onde nós quiser. Eu falei: sério? E comecei a ficar empolgado com aquela situação. Para mim era novidade aquilo, pois eu era uma criança que só vivia na casa, brincava, casa e brincava, casa e brincava. E aí eu comecei a fazer perguntas, falei: nossa, que legal, né? Tipo, mas e os pais de vocês? O que eles acham? Comecei a fazer essas perguntas, o que eles pensam de vocês? Eu: não, nossos pais não estão nem aí para eles. Não estamos nem aí porque parecia que eles estavam falando de mim, né? Não davam um horário para a gente voltar para casa, ficavam nos limitando das coisas. Agora nós estamos livres, nós fazemos o que nós queremos e vamos para onde nós queremos. Daí eu perguntei: mas como é que vocês fazem para comer? E vocês ficam dormindo assim na rua e tal? E não tem problema dormir na rua, não tem problema. E para comer a gente pede. Eles falaram assim: a gente pede. Eu falei: mas como que as pessoas dão assim as coisas pedindo? Aí: dá sim, vou fazer um teste e vou mostrar para você. Aí ele foi, começou a pedir, de repente ganhou, naquela época 50 centavos era dinheiro, né? Ganhou 50 centavos, ganhou R$1. Eu falei: nossa, não é que dão mesmo, cara? E aí eu comecei a fazer que nem eles. E eu acho até engraçado a maneira que eles pediam, né? Que eles falavam que queriam R$1, que era para comprar pão com mortandela, que eles estavam com fome. Era essa maneira que eles utilizavam para pedir. E eu peguei essa lábia deles e fui utilizar isso. E de repente ganhei R$1, fiquei feliz. Eu falei: nossa, não é que dão mesmo? Aí daí de repente comecei a virar um pidoncho. Aí pedia, aguardando, e aí fui... Aí de repente eu fiz a primeira viagem com esses dois jovens. Eles me levaram lá para Matinhos. Daí fui para Matinhos com eles. Lá em Matinhos, eles começaram a falar da vida deles, da história deles. Eles apresentaram uma droga para mim lá, que era maconha. Aí eu usei aquela droga e passei muito mal, quase morri. Começou a me dar um desespero dentro de mim, um calor, primeira vez que tinha usado, e fiquei, quase que morri naquele dia. E de repente eles apresentaram uma outra droga para mim, que era o crack. Aí eles misturaram essa droga e eles me deram para me usar, e eu usei. E aí eles queriam que eu utilizasse ela pura. Aí foi a gota de água. Quando eu coloquei essa droga pela primeira vez na boca, foi a destruição da minha vida. Foi a destruição da minha vida. Porque sempre que eu utilizava, eu queria utilizar mais. Eu gostei, desprezei a maconha, falei: não quero mais maconha, agora só quero usar pedra. E nós saía atrás do dinheiro, a gente cuidava de carro, começava a pedir, ganhava R$10, corria para a biqueira. Ganhava R$10, corria para a biqueira. E assim nós fazíamos. E eu fui ficando revoltado, porque só R$10 é tão pouquinho. Né? A gente usa ali rapidinho e já acaba, e dá vontade de usar mais. E aquele negócio, eu digo que essa droga, ela foi algo que o próprio Satanás criou para destruir as famílias, para destruir as casas,
né, para destruir a vida das pessoas, escravizar as pessoas mesmo, porque quando a pessoa se torna dependente de crack, ela não tem desejo mais, ela não tem desejo de mais nada, ele não tem desejo mais nem de namorar, não tem mais desejo, porque a vida dele é só aquilo ali, é só aquele ali. Ele trabalha 24 horas, ele faz o trabalho que o diabo faz, ele trabalha 24 horas para destruir a própria vida. O trabalho dele é só para aquilo ali. Quando dá fome, ia, pedia, se alimentava e depois do alimento já vamos partir para outra. E assim ia. E eu fui ficando descontente porque era muito pouquinho. Aí eu conheci esses rapazes, as amizades foram evoluindo, eles eram só disso, né? De cuidar de carro, de pedir, e daqui a pouco a gente começou a fazer mais coisas para utilizar a droga. Aí a gente começou a roubar, e aí é onde a gente foi se aprofundando, se tornando, a gente já se tornou naquele momento andarilho, morador de rua. E aí a gente começou a fazer isso, começou a furtar as coisas das pessoas para trocar por droga, e chegou num ponto assim que eu já não tomava mais banho, que eu já não escovava mais os dentes. Chegou numa situação assim que eu me tornei totalmente um tapete do diabo. Totalmente, eu enterrei a minha vida na lama. Foram 4 meses que eu saí de casa no período que o meu pai me agrediu, quando ele me mandou cortar aquela lei e me agrediu naquele momento. A minha saída dali foi para destruição. E eu saí dali, em 4 meses que eu fiquei na rua, minha mãe ficou desesperada, porque ela não sabia onde é que eu estava. O meu pai também ficou apavorado, porque ele não sabia onde que eu estava, né? E então começou a trazer um transtorno, né? Depois que eu fiquei sabendo como que a minha mãe agia, ela sempre ia no muro de casa, e ela ficava no muro ali, ela olhava acima, olhava para baixo, na expectativa que em algum momento eu ia surgir do nada, eu ia aparecer e retornar para casa. Essa era a esperança dela, segundo o que ela sempre me contou, e também passava noites e noites que ela começou a deitar em cima do púlpito, em cima do altar ali, né? E ficava noites e noites ali intercedendo para que Deus trouxesse eu de volta para casa, para que eu retornasse para o lar. E assim foi a vida deles, desesperado. Chegou notícia no ouvido deles nesse período que eu estava fora de casa que eu já estava morto. Você veja a situação que meu pai e que a minha mãe ficaram nesse momento de saber que eu já estava morto. E sendo que na verdade eu estava para fora me aprofundando nas drogas, me aprofundando nas coisas erradas. Depois de 4 meses eu retornei para a minha cidade de volta, só que eu já estava afundado. E eu não fui para casa, eu fui para uma biqueira na cidade, onde que eu morava ali mesmo nessa biqueira. Aí depois o meu pai descobriu, depois de 4 meses, que foi um transtorno para eles, ele descobriu onde que eu estava e foi atrás de mim e me encontrou eu no meio do mato utilizando a droga. E daí naquele momento ele me chamou para ir para casa, né? E eu já tinha um certo remorso, né? Tinha um certo medo dele, já de criança, por ser acostumado, né? Sempre estar apanhando, eu vi um certo medo dele, que naquele momento ele me levou para casa e eu fui atrás dele. Estava numa situação bem complicada, bastante sujo, barbudo, craquento, estava muito feio mesmo. E fui para casa. Cheguei em casa, minha mãe chorou bastante, me abraçou, me recepcionou, tomei banho, fiz a barba, só que não parou por aí. Aí eu continuei fazendo as coisas erradas. Eu saía de casa agora, não era mais para ir brincar com meus amigos. Eu saí de casa era para ir para a biqueira. Comecei a fazer as amizades que eu tinha quando era pequenininho. Muito deles se envolveram com a droga também. E aí eu comecei a se misturar com eles. E aí foi onde que fui indo cada vez mais pro fundo do poço e não ficando contente só com furto, a gente começou a utilizar arma e assim foi evoluindo assim cada vez mais a nossa vida na situação que nós estava levando. Retornando na onde Deus me realizou o milagre através da minha mãe,
naquele momento, que eu fui curado daquelas perebas, eu comecei a gritar. Ela disse: ó filho, não foi a mãe que é mágica, ela disse: foi Jesus que te curou. E a mãe convida você hoje para você ir comigo conhecer Jesus. Eu não conhecia, né? E eu fui conhecer Jesus. E quando eu cheguei na igreja lá, a igreja que ela estava, tinha umas 500 pessoas, tinha muita gente naquela igreja. E de repente o pastor, ele assume o microfone. E quando ele pega o microfone, aquele pastor dá um grito no microfone: jovem! Você aí, jovem! Aí eu me escondi atrás da pessoa que estava na minha frente. Ele disse: é você mesmo que está se escondendo aí atrás da... É você mesmo. Aí eu levantei a mão: é você mesmo. E eu me coloquei de pé. E nesse momento que eu me coloquei de pé, ele deu um grito e disse: jovem, Deus manda eu dizer para você, não é a sua mãe que é mágica, mas foi Jesus Cristo de Nazaré que te curou, porque Ele tem uma promessa, porque Ele tem um plano de te tornar um pregador da palavra dEle. Foi isso que Ele disse para mim. E naquele momento eu recebi Jesus na minha vida. Só que quando eu recebi Jesus, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir na igreja. Só que eu não ia lá na igreja para servir a Deus de corpo mesmo. Eu ia na igreja, né? Às vezes ia sem querer, às vezes ia lá, ficava lá, não gostava, achava chato na hora da pregação, achava chato. E que deu o que aconteceu. Aí eu me afastei dos caminhos do Senhor, e tudo que eu contei para vocês anteriormente foi o que aconteceu. Aí eu me envolvi nessa vida aí. Aí eu me envolvi nessa vida, fui agredido pelo meu pai na última vez que eu contei. E aí eu saí dos caminhos do Senhor, saí dos caminhos do Senhor e me envolvi nessa vida. E foi aonde que o diabo fez essa arruaça na minha vida. Me colocou no mundo das drogas, me colocou no mundo do crime. E dali as coisas começaram a piorar cada vez mais. Cada vez mais foi piorando. Eu viajava de Matinhos, a gente ia para Caiobá, Guaratuba, e de repente a gente começou a ir para outros lugares. Eu retornei de Guaratuba, depois que eu retornei para casa, nesse período que eu retornei para casa, eu comecei a utilizar as drogas, fazer muitas coisas erradas ali na minha cidade, de uma maneira que eu tive que ir embora da minha cidade. Aí foi aonde que eu fui para Santa Catarina, e achei que chegando lá eu ia mudar a minha vida. E fui com um amigo, um companheiro daquela vida, e a gente foi para lá, e lá em Pissarras a gente conheceu um casal que eles eram bandidos profissionais. Eles arquitetavam os bancos quando eles iam assaltar. Eles faziam um projeto. Eles faziam um projeto e sabiam a hora que o carro forte ia chegar e a hora que o carro forte ia sair. E aí eles faziam esses projetos para a gente poder fazer. E quando eu cheguei na vida deles, eles eram espírita. Eles mexiam com as coisas ruins. E quando eu cheguei na vida deles, eles olharam para mim e falaram: você é o escolhido. Você é o cara que a Maria Padilha escolheu para estar do nosso lado. Porque foi feito a promessa que iria vir um cara e uma mulher. Você é o cara. Você é o cara que ele trouxe para estar do nosso lado, para cometer as coisas que ele quer. Que eram os crimes e muita coisa que eu já vou tentar contar um pouco aqui. E entremos na vida deles, tanto eu como meu amigo. Hoje, graças a Deus, ele é presbítero da igreja, e se ele ouvir se ele ver esse vídeo, ele vai recordar dessa história, porque ele foi o meu parceiro nessa história. E a gente começou a conviver com aquele casal, e eles recolheram a gente para morar com eles, e ali acontecia muita coisa terrível ali. Porque daí a gente fazia brincadeiras do alfabeto, e tudo tinha que ser de noite, no escuro. E a gente fazia as brincadeiras do alfabeto, manifestava, o espírito manifestava no copo ali e respondia todas as nossas perguntas. E eu fui conhecendo aquelas coisas macabras. De repente o diabo aparecia no espelho, e comecei a se envolver, que chegou num ponto que eu entreguei a minha vida para o diabo. Aí eu recebi um demônio que na língua deles, esse demônio ele tem 50 anos de morte, e ele é jovem, e uma que ele é capoeirista, e eu já gostava de capoeira. E aí eu fiz o pacto, né? Porque como eu fui da igreja, quando eu conheci eles, eu falei para eles: mas eu fui da igreja e lá eu
queimava, dizia tá amarrado, agora estando do lado dele, ele não vai querer fazer mal para mim. Aí eles falavam, não, ele não vai fazer mal para você, porque você está com o espaço aberto, né? Você está com o espaço aberto, você pode escolher. Se você quiser ficar com Deus, você vai ficar com Deus, mas se você decidir ficar com Ele, Ele vai preencher esse espaço. Veja como é que funcionam as coisas. Quando a gente está sem Deus, a gente está com o espaço aberto, e a escolha é nossa. E aquele dia eu decidi escolher receber o Espírito na minha vida, que era o Espírito maligno. E eu invoquei naquele momento, fiz a oração satânica, colocamos a faca na mesa e colocamos ali a carne, pinga e cigarro, só coisa boa, porque os demônios não gostam de coisa ruim, tem que ser coisa boa. E às vezes para Deus a gente se relaxa nas coisas do Senhor. E para o diabo tem que fazer do melhor, porque ele não recebe, ele não aceita se não for coisa cara, coisa boa para fazer para ele. E aí ali a gente colocava o cigarro do melhor, colocava a carne da melhor, a pinga da melhor, e colocava naquele momento, e eu comecei a fazer o pacto naquele momento com o demônio, e eles me rodearam e começaram a falar uns negócios esquisitos lá, e eu senti quando eu recebi o demônio na minha vida naquele momento, quando ele fez a ligação com o meu corpo, eu senti que eu fiquei mais forte, eu senti que meu peito ficou mais forte, meus braços, e foi como se eu tivesse me tornado um super-herói naquele momento. Me senti muito forte mesmo, falei, agora ninguém mexe comigo porque eu derrubo. E o meu amigo que estava comigo, ele não acreditava no demônio, ele não acreditava, e eu dizia para ele, olha, para com isso, cara, para com isso porque o negócio é sério. Ele, não, eu não acredito. Eu sei, eu acredito mais em Deus do que nele, é óbvio, mas eu sei que o diabo existe e ele tem poder, e se nós não tivermos guardado debaixo da sombra do Onipotente, ele faz uma desgraça na nossa vida. Então, ele não acreditava. Ele chegou num ponto de falar uma besteira para mim, que por ética aqui, né, eu não vou falar essa palavra, mas ele disse uma besteira para mim. No momento ele falou, vamos ver então se esses demônios aí estão cuidando de nós, porque a promessa deles foi que eles iriam cuidar de nós, eles iam proteger nós, eles iam dar dinheiro, eles iam dar carro, iam tornar nós bem-sucedidos na vida, só que nós teríamos que dar tudo que eles pedissem para eles. E aí ele fez uma brincadeira, vamos ver então se esses demônios existem e se eles estão mesmo cuidando de nós. Ele falou aquela besteira para mim, e guardei aquilo, falei, agora vamos lá falar com o casal, que a moça que era chefe lá, que recebia a Maria Padilha, ela nasceu nisso, né, entregou a alma dela já quando era jovem para o diabo, então ela era chefe nossa, né, dali. Então ela chamou o espírito da Maria Padilha naquele momento, e era terrível a forma que encarnava nela ali, quando ela chegava no lugar a gente ficava totalmente trêmulo, nós tremia, né, porque o diabo, ele, por incrível que pareça, ele tem poder, né, então a gente tremia. E aí ele inventou de perguntar para o demônio o que foi que ele falou para mim, que era para ele dizer se ele realmente eles estavam ouvindo e vendo nós, era para esse espírito responder para ele o que ele disse. E aí o espírito, eu achei que o espírito ia dizer que tinha visto e que tinha ouvido. Eu achei até interessante a forma que ele falou. Quando ele falava, esse espírito, quando ele falava, ele não falava normal, só com uma voz. Saía várias vozes da boca dele. Saía vozes misturadas, assim, junto, e ele falava assim, conosco. E aí ele falando aquela monte de voz saindo dentro da boca daquela pessoa incorporada, ele queria saber o que foi que meu amigo disse. E aí meu amigo não disse, e quando ele perguntou para mim, eu falei que também não ia dizer. Porque a gente que vive nessa vida, quem está no crime, você não pode caguetar o seu amigo. Segundo o que o crime aí diz, né? Então eu não quis dizer por causa de ser firmeza nessa parte. E aí as coisas começaram a piorar naquele momento, porque nós não estávamos mexendo com o homem. Nós estávamos na vida errada, mas não estava mexendo com pessoas, nós estávamos mexendo com espíritos, né? Então é muito mais perigoso do que mexer com pessoas. E aí, naquele momento, eu comecei a matutar ali na minha cabeça
né? Esses demônios vão querer fazer mal para mim aí, se eu não contar. E aí eles fizeram o quê? O que eles fizeram? Fizeram meu amigo falar o que ele disse para mim, e eles disseram o seguinte: vocês pensam que eu tenho tempo de cuidar só de vocês? Aí ele disse para nós uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: quando você aperta na luz, que nós apertamos a luz, antes da luz acender, ele falou que visitou o mundo inteiro, ele deu a volta no mundo, visitando todas as almas que ele é dono, e volta na gente antes da luz acender. Olha a ligeireza que ele visita todos aqueles que têm parte com ele no mundo inteiro para retornar naquele mesmo lugar. Então ele falou que não tinha tempo, e no momento provavelmente ele tinha dado a volta e não tinha escutado. Foi isso que o Espírito falou. Só que por causa dele ter falado aquela besteira, o demônio, o Espírito quis que ele fizesse aquela besteira que ele tinha dito. E aí foi aonde que ele jamais iria fazer, e aonde os espíritos começaram a apelar. O rapaz pegou uma faca, ele pegou uma faca e começou a ameaçar a dar a faca no meu amigo, e de repente incorporou um espírito na menina que tomou a faca do rapaz e colocou a mão do meu amigo assim, e começou a bater com a faca em cima assim. E o meu amigo, eu achei até engraçado a maneira dele, porque ele não ia fazer aquilo que ele tinha falado, e aí o pai dele não tem um dedo, esse dedo da mão, ele colocou o dedo assim e falou: se vocês for cortar meu dedo, então corta esse aqui que o meu pai não tem. Eu achei até engraçado o jeito dele fazer isso, né? E de repente o espírito disse: não vou fazer isso, vou fazer algo diferente, senta aí. Aí ele sentou. Quando ele sentou, o espírito foi na perna dele aqui, ele estava de calção, puxou a perna dele, essa parte da coxa, ele é testemunha, tem a cicatriz até hoje. Aí esse demônio manifestado na moça pegou a faca e deu na perna dele aqui e puxou assim, ó. E quando ele puxou, abriu assim, rasgou a perna dele assim. E nisso ele falou, a hora que ele deu a facada, o espírito falou: você vai fazer isso ou não vai? Se você não fizer, e mesmo assim ele: não vou fazer. Ah, você não vai fazer? Aí eles pegaram um copo bem maior do que esse e foram lá e misturaram tudo quanto é química que nós usamos na casa. Misturaram cápsula de remédio, misturaram detergente, colocaram sabão em pó, colocaram um monte de química comprimido dentro daquele copo, misturaram e deram para ele beber. E ele tomou aquele copo com todos aqueles líquidos que eles misturaram, ele tomou. E aí eles falaram para ele: vai fazer ou não vai? Ele: não vou fazer. Ah, você não vai fazer? Foram lá e colocaram um monte de feijão no chão e fizeram ele ficar o dia inteiro de joelho no feijão. Aí perguntaram: vai fazer ou não vai? Ele: não vou fazer. Ah, você não vai fazer? Foram lá e colocaram tampinha de garrafa. Aí colocaram um monte de tampinha de garrafa e colocaram ele de joelho em cima. Aquilo ali entrou dentro da perna dele. Eles torturaram ele ali naquele momento, porque ele não queria fazer aquilo que ele tinha falado. E aí eles vieram para cima de mim. Aí quando eu levei a mão assim, ela passou a faca, fez um corte, mas foi raso nos dedos da minha mão, que eu acredito que a raiva dele era tão grande comigo que ele queria me matar, mas mesmo assim a promessa de Deus ainda prevalecia na minha vida. E aí eles fizeram um desafio para ele. Fizeram um desafio. Só que antes do desafio, eu tinha uma faca que naquela época eu fiquei conhecido como Naifa, porque eu gostava muito de faca. E aí eles colocaram uma faca no vinagre, colocaram um pedaço daquelas árvores de bananeira dentro, fincaram a faca na bananeira e colocaram dentro do vinagre e deixaram de molho. Aí eles falaram, depois que eles terminassem o processo de judiar dele por causa dele ter renegado, eles falaram que aquela faca que estava ali era para mim. E era para mim cortar a cabeça e oferecer ele lá nas pedreiras, que era um lugar que tinha lá. Era para mim cortar a cabeça dele e oferecer ele para o espírito maligno. E eu estava tão possuído que falei para eles, não, eu vou sacrificar ele para vocês. Só que chegou um período ali que eles fizeram um desafio para ele. Nesse desafio ele foi e conseguiu sair. Ele foi e daqui a pouco ele voltou, retornou novamente com 5 viaturas da polícia e o conselho tutelar. E nós estava tudo ali dentro. Aí de repente quando bateu na porta, que eu abri a porta, estava ali os policiais, a conselheira, e a conselheira olhou para mim, vamos para casa? Eu falei, espera um pouquinho, nós já vamos, deixa eu só pegar minha bolsa no quarto. E lá nós morávamos no 2º andar no prédio, dava mais de 20 metros de altura. Aí eu saí no quarto, pulei a janela, invoquei um demônio em mim,
Naquele dia eu invoquei o demônio. Quando eu invoquei o demônio, ele me jogou de cima do prédio. Mais de 20 metros. Ele me jogou lá de cima e eu caí de pé no chão e saí correndo. E aí saí correndo, fui lá na frente, numa moita. É um negócio macabro mesmo, já posso dizer assim. E fui na moita e se abaixei na moita, sentei na moita ali e comecei a cantar uma música pro demônio. E os policiais vieram de frente comigo assim, procurando, e não me viram eu ali, ele me deixou invisível. E eles não viram eu, passaram perto de mim, as viaturas rodeando perto de mim e não conseguiram me enxergar naquele momento. E aí quando deu uma acalmada, eu corri pra praia, e lá na praia eu entrei no mar e fiquei lá no mar até umas horas da noite, e daí retornei de novo para o apartamento. Cheguei lá, eles confirmaram aquilo que eu tinha dito anteriormente, que eu era o cara da promessa e meu amigo tinha retornado, né, todo machucado e ferido. A polícia e o conselho levaram ele para casa e ficou eu. Aí eu fiquei junto com o casal, a gente ficou com aquele casal, e aí confirmou que eu era o escolhido do diabo para fazer a missão juntamente com eles, que era esse projeto lá, que eles tinham um projeto, né, tava lá o projeto desenhado do banco, a hora, o dia que chegava o carro forte nos fundos do banco, né, eles mostrando a saída, e ia ter um carro, nós ia pegar o carro de alguma vítima ali, e dali nós ia sair na BR lá nos fundos, e lá nos fundos nós já ia pegar o outro carro que ia estar esperando nós, um negócio muito bem montado. E foi esse foi a organização que era para nós fazer. Aí ficou eu e o casal, a gente conseguiu um dinheiro, porque o banco, o projeto que eles tinham, nossa, nós estávamos em Pissarras, era lá no Cantagalo, em Laranjeira do Sul, lá do outro lado. Então a gente fez juntou, arrumou um dinheiro, a gente veio de Pissarras e veio parar dentro da casa dos meus pais. Chegamos lá na casa dos meus pais, eu já sou espírito, né, agora já entreguei a minha alma pro diabo, meu pai é pastor, né? Graças ao bom Deus, né? Hoje, nesse período eu cheguei, meu pai já é pastor, minha mãe missionária, e ele é presidente do ministério que ele tem lá, né? Ministério Pentecostal, Jesus é o Caminho da Salvação. E eu chego na casa deles, e quando eu chego na porta do meu pai diz, pode parar aí. E quando nós paramos na porta de casa, assim, ele disse para mim, vocês fizeram um projeto do diabo. E Deus falou para mim que vocês vão quebrar a cara com o que vocês vão fazer. Olha só, como Deus é fiel, né? E aí eu comecei a defender o diabo. Aí ele mandou entrar. Aí entramos com o casal já não gostou, a menina já ficou com os olhos vermelhos, porque a unção de Deus estava ali. E eles não conseguiram ficar uma noite na casa do meu pai, tivemos que posar na rua, porque os espíritos que estavam neles lá não conseguiram ficar dentro da casa do meu pai por causa do poder do Espírito Santo. Então nós tivemos que armar um acampamento no meio de umas árvores que tinha lá, e foi onde a gente ficou ali para poder continuar a viagem. Aí ficamos ali, eu ia conversar com meus pais, eu falava, que é isso, o diabo é bom, o diabo vai, né, deu dinheiro para nós, vai dar dinheiro, vai dar carro, vai dar casa, vai deixar nós bem de vida. Aí meu pai disse, você tá cego, filho, você tá cego. Eu falei, não tô cego não, é vocês que estão enganados. Olha só o que o diabo faz, né, com as pessoas. Então, ele falou aquilo para mim ali, e aí no outro dia seguinte nós embarcamos no ônibus e fomos para Laranjeiras do Sul, que era o local que nós ia cometer o crime lá. Aí chegamos lá, ficamos um dia na casa de um parente deles que eles tinham lá. E nesse período eu fiz um furto dentro da casa do vô dele mesmo. E aí quando eu saí para vender aquele objeto, o espírito maligno manifestou na menina e falou, tipo, que nem diz a linguagem da piazada, ele me caguetou lá, né? Disse que eu tinha roubado e tal, o objeto lá, e não deu para esconder, né? E aí, beleza, eles tiveram que separar eu deles porque eu tinha cometido aquilo no meio da família deles lá e tal. E aí, nesse período, nessa noite que eu dormi, antes de dormir a gente começou a fazer uns ritual lá no quarto, e aonde que eu via o diabo saindo de trás do espelho, né, para vir se apresentar para nós. E daí naquele dia eu falei no espelho, vendo o diabo atrás do espelho, eu disse para ele, eu quero ver você.
Eu falei que eu quero ver você, eu quero ver a Maria Padilha, eu quero ver ela. E aí quando eu disse isso, quando foi à noite, mais à noite que eu tive dormindo, eu me acordei me estapeando sozinho. Eu tinha quatro brincos na minha orelha. E eu me acordei me estapeando e de repente abri o olho. Quando eu estava dormindo, onde eu estava dormindo era um corredor enorme assim, né, da casa, e que tinha os acessos do banheiro e dos quartos. E aí eu acordei, quando eu levantei a cabeça que eu ia no meio do corredor, passou um nenê com sapatinho vermelho, correndinho pro banheiro. Aí eu olhei aquilo ali, já fiquei assustado, já coloquei a coberta na cara assim, já comecei a falar, ó, Maria Padilha, se for você, não me assuste, não me assuste. Eu dizia assim, venha com calma, né? E de repente eu dormi. Só que eu dormi, nesse período que eu dormi, eu me acordei, eu arranquei, olha só que cena, eu arranquei os 4 brincos da minha orelha. Eu arranquei os 4 brincos da minha orelha e se acordei com dor. Quando eu olhei, minha mão estava cheia de sangue, assim, começou a jorrar sangue da minha orelha. E comecei a ver aquela sangarada ali, sim, por causa de eu ter arrancado os 4 brincos. Quando eu abri meu olho, eu vi um casal de pé do meu lado. E ela não se apresentou como ele é. Se apresentou como uma pessoa bem bonita, uma mulher muito linda naquela visão. E o rapaz do lado, um rapaz muito lindo, do olho azul, um corpo muito bonito os dois. E eu fiquei admirado com a beleza deles. Ela sentou do meu lado e começou a fazer carinho na minha cabeça. Só que daí nesse carinho que ela estava fazendo na minha cabeça, eu desmaiei. Aí no outro dia eu acordei, quando eu levantei, assustado, fui correndo pro banheiro, eu olhei, meus brincos estavam na orelha ainda. Meus brincos estavam na orelha e eu, nossa, o que aconteceu comigo? Aí fui, chamei a menina que incorpora, pedi para que eles chamassem ela para me saber o que aconteceu. Ela disse, eu fui lá, se apresentei para você, você ficou com medo, dormiu, né? E agora você não vai ter a próxima chance. Olha só que coisa terrível, né? Só Deus para ter misericórdia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e no outro dia já era despedida. Aí eu fui pro conselho daquela cidade, o conselho, aí eu já tinha um espírito comigo, né? Aí se despedimos, se desfizemos as amizades naquele momento, a gente não conseguiu chegar a cometer aquele crime, graças a Deus. E aí peguei, consegui uma carona, saí do conselho, saí andando de lá e peguei uma carona e voltei para Ponta Grossa, retornei para casa dos meus pais. Aí chegando em Ponta Grossa, não parou por aí. Aí eu continuei fazendo as coisas erradas lá. Chegou num período que eu completei 18 anos, com 18 anos, o meu pai falou para mim assim, você tá aprontando tanto, que daqui a pouco você vai chegar com a polícia aqui em casa. Aí ele falou aquilo, quando ele falou aquilo, eu falei, pois eu vou chegar com a polícia mesmo. Peguei e fui fazer uma coisa errada e acabei sendo pego pela população. Se não fosse a polícia naquele dia, a população com certeza tinha me tirado a minha vida naquele dia. Deus teve misericórdia de mim, porque era uma multidão de pessoas da região onde eu fui ali cometer algo errado, que eu desejei a polícia naquele momento. Inclusive eu entrei dentro de uma casa e entrei debaixo da cama dessa casa dessa pessoa. Essa pessoa me protegeu da população, porque a população queria entrar ali e me lixar por causa do furto que eu tinha cometido. E essa pessoa foi dando guarda-chuvada e dizendo, não, aqui em casa não. E o povo dizendo, ele é bandido, ele é ladrão. E ela, não quero saber o que ele é, mas aqui em casa eu não quero essas coisas, sai todo mundo pra fora. E ela tirou o povo lá pra fora e ficou acumulando gente ali, motos rodeando a quadra para mim não escapar. E eu falei para eles, chame a polícia, que se eles entrar aqui, eles vão matar eu. Aí ela chamou a polícia, até naquele dia, fiquei alegre da polícia ter chegado, né? Geralmente os caras fogem, né? Ficam com medo da polícia. Aquele dia eu desejei a polícia e quando eu vi eles lá, eu fiquei alegre. Aí um me pegou de um lado e um do outro, e aí fez um corredor daquela multidão de gente e o povo dizia, sorta ele aqui uns minutinhos. E eu, com os policiais, me sentia um herói naquele momento, né? E dava risada de um e dava risada de outro, porque agora eles não podiam fazer mais nada, né? Eu tava com a polícia, agora com a polícia. Aí fiquei preso, fui preso. Meu aniversário de 18 anos, eu passei lá dentro do Corró, que é um beco, né, que dá um pouquinho maior, 1,5 metro por 1,5 metro. Foi onde eu passei meu aniversário e minha mãe foi lá chorar na cela, implorando para mim e dizendo, filho, se a mãe te ajudar, você sair daí, você promete que vai mudar de vida? E a palavra que eu fui dizer para ela foi muito decepcionante, porque eu disse, mãe,
pare com isso. Não precisa a senhora gastar dinheiro comigo. Eu sou primária, a primeira vez eu caio preso. Eu vou entrar lá e já vou sair. Disse assim para ela. E ela ficou muito nervosa comigo. E mesmo assim, eu fiquei 7 dias na 10ª, daí fui para o presídio maior que tem no estado do Paraná. E fiquei mais 2 semanas lá dentro. E aí, quando eu entrei lá, falei, ó mãe, dá um jeito de trazer para mim umas 2 carteiras de cigarro. Porque eu comecei a se envolver com os grandes lá dentro. Eu falei, já que eu caí aqui dentro, eu não caí aqui dentro para mudar de vida. Falei, agora eu vou virar o pior bandido. Falei, entrei aqui aluno, vou sair daqui professor. Olha só, profetizando as desgraças na minha vida. Falei, entrei aqui aluno, vou sair daqui professor. Comecei a se envolver com os mais grandes lá dentro, trabalhar e tal. Comecei a ser correria lá dentro. E fui se envolvendo. Aí eu falei para a mãe levar 2 caixas de cigarro, porque... lá dentro cigarro é dinheiro, né? E aí ela levou uma Bíblia. No lugar das carteiras de cigarro, ela levou uma Bíblia. Só que mesmo assim a Bíblia ela me deu, deixava lá encostado, não lia, não meditava nela, não resolveu isso. E dali a pouco deu 2 semanas, o carcereiro veio. Deus não queria mudar minha vida na cadeia mesmo. Não era no presídio que Deus queria me mudar. E lá, aí de repente... depois de 2 semanas o carcereiro veio lá abrir as celas e gritou pelo meu nome. E aí eu saí de lá, vim descalço pro meio da rua, deixei todas as coisas lá pros presos, né? Deixei tudo minhas coisas cobertas, deixei tudo pros caras lá. E na hora que o carcereiro gritou lá, Alex Souza de Oliveira, você tá livre? E eu saí de lá de dentro, fiquei 2 semanas e fui pra rua e continuei a minha vida. Aí teve um tempo que eu retornei, né, através de umas coisas que começou a acontecer na minha vida. Eu não vou conseguir contar todo o testemunho, que senão vai prolongar muito o horário, mas vou cortar uma boa parte aqui. Aí a última vez, porque eu tive algumas quedas na minha vida, na minha história, depois que eu caí, voltei para a igreja, caí de novo, voltei, caí de novo, tive algumas quedas. E a última vez, para mim encerrar aqui, né, uma parte do meu testemunho, que eu saí, eu tinha planejado um crime, eu e mais 2 colegas meus, que inclusive um deles era o mesmo rapaz que estava comigo lá em Pissarras, que sofreu tudo aquilo, né, que eu contei para vocês, e ele era um deles que a gente se encontrou na cidade, porque a gente era praticamente vizinho no bairro. A gente se encontrou e começou a caminhar junto de novo. E aí, a última vez que eu fui cometer um crime, a gente tinha, né, programado esse crime, e aí eu saí armado, e ele também, e o outro não, porque nós tínhamos uma estratégia naquela época que um não podia estar, porque se encontrasse a polícia, um se fazia de bêbado, se colocava na frente da viatura e os outros 2 iam tranquilo, porque daí os policiais iam pegar aquele que foi para cima da viatura, né? Essa era a nossa estratégia. Só que quando Deus tem um plano na vida da gente, a estratégia do homem é falido, né? Então, naquele dia, a gente não deu outra, a gente chegou estava indo para o local do crime, de repente vem uma viatura e um dos rapazes, que hoje, graças a Deus, ele é pastor também. E esse rapaz, ele começou a se fazer de bêbado e a viatura parou, ele pulou em cima da viatura e nisso os policiais não deram moral para ele e foram atrás de nós. E de repente eu corri para uma rua sem saída e o meu amigo correu para o outro lado, que eu estava com a arma e outro com a arma, um policial foi atrás do outro e o outro veio atrás de mim. Aquele dia ali Deus tinha colocado um ponto final nas coisas erradas que eu estava praticando. E aí o policial saiu de dentro da viatura, ele puxou uma 12 de dentro da viatura. E aí eu tava a uns 3, 4 metros de distância dele quando ele tirou da 12 e ele gritou para mim e falou, fique parado aí. Eu falei, não, peguei e saí correndo. E ele, para, senão eu vou atirar, para, senão eu vou atirar. Na distância de uns 7 metros, mais ou menos, assim, ele atirou aquela 12. E eu senti que deu bem nas minhas costas aqui. Deu bem nesse osso das costas aqui. Quando deu assim, gelou meu corpo. E aí veio subindo assim, como se estivesse trincando meus ossos. Chegou assim aqui na minha cabeça, assim, o meu olho começou a escurecer e eu continuei correndo. O interessante é que depois que pegou aquele tiro em mim, eu continuei correndo.
aqui tem um mistério que Deus fez comigo naquele dia. Eu não sei se isso vai servir para você, mas aquilo serviu para mim. E naquele momento eu saí correndo. E quando eu fiquei com medo de colocar a mão nas costas correndo, porque daí eu saí na rua sem saída, e ali embaixo já entrava na favela, né? Então os policiais não iam descer, ele não ia descer e ia atrás de mim lá pro meio da favela. Então quando eu cheguei ali naquela favela ali, eu comecei a correr desesperado, e meu olho querendo fechar, e meu corpo gelado, começou a gelar. E aí eu com medo de colocar a mão nas costas, né? E senti um buraco nas minhas costas, fiquei com medo. E eu tava com uma calça branca naquele dia, e eu olhei para minha calça correndo assim, minha calça estava toda vermelha de sangue. Aí eu fui, coloquei a mão assim, quando eu olhei, lavada de sangue, pus a outra mão lavada de sangue assim, aí eu fiquei apavorado. Aí eu corri, eu sei que quando eu corri, entrei numa residência, eu coloquei essa parte do corpo, né? Coloquei no muro, e eu só virei meu corpo assim e caí do outro lado, do jeito que eu caí, eu fiquei ali estendido. Aí nesse momento eu comecei a lutar com a vida ali. Naquele momento, o meu olho queria fechar, né? E eu dizia que não podia fechar meu olho. E eu não podia fechar meu olho. E aquele sono, aquela vontade de dormir vindo. Eu não posso fechar meu olho, eu não posso fechar meu olho. E olhando para o céu, olhando para as estrelas, de repente, porque quando eu me converti no começo, eu fui uma pessoa muito usada por Deus. Depois que eu reconciliei com Deus, em 1 ano e 3 meses eu recebi 1 ano e 3 meses, mais 6 meses de preparação, né? Foram praticamente 2 anos e em 1 mês mais ou menos eu recebi meu cargo de diácono. E Deus me usava muito na palavra. Em pouco tempo Deus já me tornou um pregador. E Deus começou a me usar muito na palavra, de uma forma maravilhosa, que a gente foi fazer uma visita em um bairro, e nesse bairro eu cheguei lá, fui evangelizar, saiu um homem com a mão na porta assim, e olhando para cima, eu falei, sou um servo de Deus, vim aqui falar de Deus para você. Ele pediu para nós entrar na casa. A gente entrou na casa dele lá, e aí eu cheguei perto dele e falei, ô senhor, tô aqui. Ele, ô, perdão, onde é que você tá? Ele era cego de nascença. Então a gente entrou na casa dele com os irmãos, com a equipe de irmão que estava conosco, e lá dentro da casa dele, Deus tinha falado para um profeta que Deus tinha colocado na minha mão o dom de maravilha, que era o dom de cura. E daí naquele momento, eu me lembrei dessa profecia e comecei a chorar de ver aquele homem cego e falei, ó Deus, se o Senhor entregou para mim esse dom, porque eu era muito dedicado naquele tempo, então o Senhor vai fazer a obra. Aí o Senhor disse para mim, vai, toque no olho desse homem. E então eu fiquei emocionado naquele momento e chamei a atenção dele, falei, eu vou fazer algo que Deus colocou no meu coração aqui. E então eu fui e disse para ele, coloquei o meu dedo, meus 2 dedos no olho dele e falei, ó Deus, então devolve a visão para ele. Foi simples as minhas palavras, eu disse, ó Senhor, o Senhor disse que me entregou o dom de maravilhas. Então se foi o Senhor que disse, então o Senhor cura esse homem agora. Foi tudo automático, e quando eu disse isso, eu dei uns 5 passos para trás. Foi algo extraordinário que aconteceu, porque quando eu dei os passos para trás, eu levantei minha mão e fiz assim para ele. Falei, Senhor, quantos dedos tem na minha mão? Aquele homem começou a chorar desesperadamente, e ele chorava e olhava para os irmãos, limpava o olho, olhava para os irmãos chorando, e os irmãos começaram a falar em mistério, aconteceu, a glória de Deus desceu ali, que de repente ele olhou para mim e disse, aí tem 5 dedos, e foi algo extraordinário que Deus fez naquele momento ali. Meu Deus, foi algo maravilhoso da parte de Deus naquele momento, que deixou marcado na minha vida, que aí eu fui me lembrar, no momento que eu estava no chão caído lá, eu estava caído naquele momento que eu levei o tiro, eu estava caído no chão, Deus fez eu me lembrar disso. Aí Deus me levou lá dentro da casa desse homem, que ele fez um milagre na vida daquele homem, e eu falei, Deus, é o Senhor que está fazendo isso comigo. É o Senhor que está fazendo isso comigo. Eu falei, ó Deus. E de repente, quando eu disse que era o Senhor que estava fazendo isso comigo, eu me levantei. O sono foi tão profundo que eu fechei o meu olho. Só que em questão de minuto eu abri meu olho.
E quando eu abri o meu olho, eu me levantei, como se nada tivesse acontecido. E olhei para um lado, olhei para o outro, tudo tranquilo. Levantei de pé, coloquei a mão na cabeça. Quando eu baixei a minha cabeça, que eu olhei para baixo, eu vi eu no chão. E eu vi eu ali no chão caído. O jeito que eu vi ali, o jeito que eu me vi ali, foi um horror o jeito que eu me vi. Eu estava com o meu olho estava preto, a minha boca estava cheia de babo do lado. E quando eu olhei para a minha cintura, a minhas carnes de dentro da minha barriga estava tudo caído no chão. Estava tudo arrebentado aqui, essa parte. Estava tudo arrebentado assim, minha carne, tudo tudo no chão, aquele monte de carne assim. Eu olhei para mim e falei, meu Deus, sou eu que estou ali. E comecei a gritar e comecei a ficar desesperado. E eu clamei a Deus naquele momento. Eu olhei para o céu e disse, Deus, se é o Senhor que está fazendo isso comigo, eu falei, Deus, se o Senhor restituir esse corpo que está ali, se o Senhor restaurar esse corpo que está caído ali no chão e o Senhor me der de novo uma oportunidade, eu prometo para o Senhor que eu nunca mais vou te abandonar, eu nunca mais vou largar dos teus caminhos. Eu falei, nunca mais eu vou largar dos teus caminhos, Senhor. E naquele momento eu não sei quanto tempo levou aquilo ali, mas eu retornei e de repente eu abri o meu olho. E quando eu abri meu olho, eu me levantei novamente. E eu me levantei, saí de volta, pulei aquele muro e fui para casa. Chegando na casa, eu bati na porta, eu me lembro até hoje, era 4 horas da manhã. E eu bati na porta e essa pessoa abriu a porta para mim na casa. E eu entrei e falei para essa pessoa, olha aqui nas minhas costas, veja o que tem nas minhas costas aí, porque aconteceu uma coisa comigo hoje que eu não consigo compreender o que aconteceu comigo. E aí ela olhou, e essa pessoa olhou nas minhas costas e começou a demorar a me responder, eu comecei a ficar nervoso, fala logo o que tem nas minhas costas. Aí essa pessoa disse, aqui nas tuas costas não tem nada. Aqui nas tuas costas não tem nada. Aí eu olhei para minha calça, não tinha mais sangue na minha calça. Olhei para minha mão, não tinha mais sangue na minha mão. Passei a mão nas minhas costas, não tinha mais nada nas minhas costas, não tinha nada nas minhas costas. Naquele momento eu caí de joelho na presença do Senhor e meu ministro, Senhor, eu te conheço nessa noite. Aleluia, Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. E aí Deus me deu, eu me lembrei que naquele momento Deus me deu mais uma oportunidade. E graças ao bom Deus, meus irmãos, eu espero que você que esteja afastado, ou você que tem um familiar seu, né? Eu assisto esse canal e vejo que aqui tem testemunhos muitos impactantes, que quando eu ouço eu também fico impactado, sinto a glória de Deus através de milhares de testemunhos, esse canal maravilhoso que Deus proporcionou no coração dos servos do Senhor, para estar alcançando vidas, porque a gente pode alcançar vidas na nossa particularidade e também a gente pode alcançar, isso aqui é um instrumento que para quem sabe usar é uma bênção de Deus, né? Alcança diversas pessoas e eu tenho certeza que esse canal tem transformado milhares e milhares de pessoas, porque quando uma pessoa vê uma pessoa simples ou escuta um testemunho como o meu, tem um parente, você tem um parente que está aí nessa situação, saiba que Deus é poderoso. E se Deus fez a promessa na vida do seu filho, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida da sua família, Deus, ele é fiel para cumprir. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas aquilo que Deus falou que vai fazer, esse teu filho ele é o filho da promessa. Deus tem uma promessa na vida desse teu familiar e acredite, nunca desista de orar por essa pessoa, porque o milagre vai acontecer na vida dessa pessoa. E essa pessoa também será um canal de bênção para trazer outras pessoas. E assim Deus fez comigo, através do meu testemunho. Deus salvou muitas almas e eu tenho certeza que muitas almas serão alcançadas aqui nesse canal, serão transformadas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Hoje, para resumir, porque tem muita coisa fortíssima que aconteceu comigo mesmo, que eu não posso
que não dá tempo, não consigo contar tudo, né? Mas para resumir, graças a Deus hoje a gente tem uma vida maravilhosa com Deus, e aquela promessa que Deus fez lá atrás para mim, que era de me tornar um pregador da palavra dele, que era de me fazer uma pessoa que ia andar nos 4 cantos desse mundo. Ainda não fui nos 4 cantos desse mundo, mas já viajei em diversos lugares, em diversas cidades, né, em estados que Deus nos levou, né, para pregar, para fazer a obra dele. Creio que Deus irá concluir, né, e de todas essas experiências, essas maravilhosas que eu tive com Deus, né, Deus hoje me tornou, né, hoje eu cheguei no cargo do presbitério, graças a Deus, minha esposa, né, que está aqui comigo, missionária Bruna. Então Deus nos presenteou, né, com esse presente, me deu esse presente maravilhoso aqui, né, que tem sido uma grande estrutura para mim, porque se não fosse ela, né, a metade do meu ministério com certeza já estaria falido. Mas graças a Deus, Deus colocou uma pessoa na minha vida hoje que anda comigo, se for preciso pisar no barro, tá junto, se for preciso glorificar na bonança, na pobreza, sempre tá junto comigo, né? E hoje nós temos uma vida maravilhosa, Deus nos deu o presbitério, né? Concebeu a vida da minha esposa, né? A missionária, né? Em nome de Jesus, e me tornou uma pessoa organizador de evento e festividades que por todos os lugares que a gente passa, Deus nos dá a oportunidade de estar realizando um trabalho. E hoje nós estamos aqui felizes, graças a Deus, né? Sim. Minha esposa aqui do meu lado, tem sido um esteio para mim e não temos palavra para agradecer as coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e venha trazer a verdadeira alegria, né? A verdadeira paz que o mundo não pode dar, que Deus venha conceber para você em nome de Jesus Cristo, por intermédio do nome dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. E muito obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui, né, testemunhando nesse canal Semeando Vida. Espero ter, né, comovido o seu coração e que você nunca deixe a esperança dentro de você, porque a esperança, né, muitos dizem que é a última, mas eu acredito que a esperança não vai ser a última, ela vai fazer acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, tudo aquilo que você tem fé para que vai acontecer na sua vida, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não se vemos, das coisas que nós esperamos, ou seja, é daquilo que nós não vemos, mas nós cremos que já aconteceu. Nós não estamos vivendo nesse momento aquilo que a gente sonha, mas pela fé ela já aconteceu. Então é isso que você tem que pensar da vida do seu filho, da vida da sua família, é que ele já é liberto, que ele já está liberto e que ele é um escolhido de Deus e que ele já está fazendo a obra do Senhor Jesus, porque amanhã isso vai servir de testemunho. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!